Rota 66. Quando a gente lê esse versículo, muitas pessoas, não havendo profecia, o povo se corrompe. Dá a impressão que se alguém não falar sobrenaturalmente, as pessoas vão viver no pecado. Ouvinte, você já sabe, aqui é Beltrão trazendo mais um programa Rota 66, o sentido obrigatório do poder. A série em Provérbios chega ao seu penúltimo estudo em Provérbios. Hoje o professor Luiz Saião sobe no palanque em rede nacional. É o horário político. Calma, estamos falando dos capítulos 28 e 29 de Provérbios, que trata de vários assuntos dedicados a este tema. O que devemos esperar de um governo à luz das Escrituras Sagradas? O valor da ética nos nossos dias e a vida em sociedade. O quê? Você não gosta de política? Então já está fazendo política. Bom, o comício vai começar. Rota 66, já quase no final dos caminhos de sabedoria do livro de Provérbios. Sim, é isso mesmo. E hoje nós vamos falar sobre os capítulos 28 e 29 do livro de Provérbios. E o tema será horário político. Vem aí o PV. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Vem aí o PV, ou seja, Provérbios. E esse horário político é um assunto importante, porque vamos falar sobre os conselhos para os governantes, para o rei, para o povo, como fazer política corretamente. Nada como a sabedoria de Provérbios. Desta vez você vai apreciar o horário político especial com você, os conselhos do PV, isto é, do livro de Provérbios. E lendo a nova versão internacional da Bíblia, vemos aí já o verso 2 que diz: os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Nada é pior para um governo do que uma instabilidade. Quando um governo não tem firmeza e segurança, nós temos golpes de Estado, temos confusão, um disparate completo na maneira da administração se estabelecer. E o conselho de Provérbios é muito claro, é necessário de ordem e de uma liderança que tenha uma sequência de trabalho para que os resultados sejam percebidos. Versículo 3 continua com um conselho sábio neste nosso horário político, o conselho do PV, que é: o pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Veja como é triste, mas é lamentável. Há pessoas que sofreram na vida, que já foram pobres, que já passaram por tantos problemas e que subiram na vida política e hoje estão em uma situação de domínio e não estão preocupados em ajudar os necessitados. É lamentável, esta é a palavra do PV, ou seja, de Provérbios, o partido da verdade, verdade para o povo, verdade para os governantes. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente, diz o verso 5. A justiça é o padrão do governo. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Versículo 8. Quem aumenta a sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro que será bondoso com os pobres. É muito interessante esta palavra bíblica. Uma pessoa que tenta ganhar com juros além do normal, que explora os outros, mais cedo ou mais tarde verá a sua riqueza dividida com necessitados. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis, diz o verso 9. Quantas pessoas são religiosas, mas sua vida como cidadão, sua vida na realidade do dia a dia é absolutamente inaceitável em termos de conduta. A oração é rejeitada por Deus, é algo que provoca uma espécie de rejeição profunda. O verso 12 diz a NVI: quando os justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam
de esconder-se. É lamentável quando os perversos dominam, porque todos sofrem, todos se escondem. Mas vamos fazer de tudo para que a nossa consciência ajude o triunfo do justo, dos homens de bem, para o benefício do povo e da nação. O governante sem discernimento aumenta as opressões, diz o versículo 16, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. É uma loucura oprimir o povo pobre e simples. Por quê? Porque isso não trará futuro para ninguém. O povo não pode viver sem um bom governante e os governantes têm que entender que dependem do povo, são expressões do próprio povo. Assim, se o povo for oprimido, faltará base para o governo do próprio líder que está acima. Então, quem destrói o próprio povo certamente terá prejuízo pessoal. Verso 17, o assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja. Um princípio importante, que o mal não pode ser protegido, o mal tem que receber o castigo devido da sua pena. A impunidade é um grande problema em diversos lugares no mundo hoje. E o texto de Provérbios diz que não pode haver impunidade para quem pratica o mal. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade de repente cairá. Além da pessoa estar procurando cavar um buraco com o seu procedimento incorreto, ele também atrairá muitos inimigos que estarão esperando e comemorando a sua queda. Portanto, viva com integridade, afaste-se do mal. Agir com parcialidade não é bom, diz o verso 21, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. E aqui o conselho para os políticos é muito importante. As famosas negociações, as famosas concessões por favores políticos e financeiros são criticadas e rejeitadas aqui em Provérbios. Não se pode favorecer uma pessoa rejeitando a justiça, rejeitando a ética e o bom senso, simplesmente para ter alguma vantagem. E o lamentável é que às vezes as pessoas se vendem por muito pouco. Há quem, por exemplo, vote num candidato por uma simples camiseta, por um simples brinde. Não é aceitável que o homem, o ser humano, venha se vender por um pedaço de pão ou por uma simples mercadoria. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Qual é o problema sério que domina muitas das sociedades democráticas dos dias de hoje? É o problema da corrupção. É o problema de aproveitar-se de uma situação pública para benefício próprio. E isso está ligado com essa avidez por riquezas que é a marca do invejoso, mas todo que caminha assim, mais cedo ou mais tarde terá o resultado da sua postura. E o texto prossegue com ensinamentos importantes nesse nosso horário político, o horário do PV, o Partido de Provérbios, Partido da Verdade. Quem dá aos pobres não passará necessidade. Quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Uma responsabilidade do governo e da sociedade, os milhares e milhões de pobres e necessitados do mundo que não podem ser ignorados. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Devemos lutar para que esta realidade se manifeste cada vez mais no nosso próprio contexto. Quando os justos florescem, diz o 29, verso 2, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Então pense bem, você que está ouvindo as orientações de Provérbios, vote com responsabilidade e seja um cidadão com pleno senso de dever cívico e político para
o benefício do governo e dos governos futuros. O homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. A pessoa que segue o seu impulso imediato e que não tem bom senso é a pessoa esbanjadora e irresponsável. E aqui um exemplo claro disso é quem gasta o seu dinheiro com noitadas, com prostituição. Esta pessoa está cavando o seu próprio buraco. Então veja que o problema da corrupção e da maldade não é um problema apenas do governo e da política, mas do cidadão comum. E quando o cidadão age assim, chegando lá em cima, ele corre o risco de fazer a mesma coisa. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. É necessário combater muitas vezes uma cultura de propina e de suborno para que as coisas funcionem. Isso está errado, isso deve ser rejeitado, porque isso tira a estabilidade do país e leva à ruína. O rei que exerce justiça faz o contrário disso. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Nós devemos ter a consciência que vivemos numa sociedade onde todos dependem de todos. Portanto, um grande número de desfavorecidos prejudicará a todo mundo. É necessário quem de fato conhece a Deus e os seus princípios, certamente se preocupa com o sofrimento dos necessitados, e quem não se importa com isso, na Bíblia é chamado de ímpio, ou seja, perverso, mau. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. Todo mundo deve lutar pelos seus direitos e agir de maneira correta como cidadão. Mas veja só, quem agita a cidade, quem cria caos, confusão, não quer muitas vezes a solução. Os sábios conseguem apaziguar a situação, em vez de criar caos e tirar proveito disso. É necessário bom senso por parte do povo, é necessário bom senso por parte do governo. Os violentos, diz o verso 10, odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. O justo tem que ser sábio e ficar bem atento, porque o mal é mal. Já foi dito no passado por muitas pessoas sábias que o que assusta a gente não é a maldade dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Se nós não prestarmos atenção, os perversos dominarão a sociedade. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Quem é o sábio? É quem tem suas emoções e impulsos sob controle. Para o governante que dá ouvidos a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. Quem está no governo tem que ter o bom senso de não dar ouvidos a qualquer coisa. Quem faz isso certamente condenará os seus subalternos. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. Atenção, atenção! Todos vocês, governantes de Brasília e das capitais brasileiras e de todo lugar, quem julga os pobres com justiça, seu lugar estará sempre seguro. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Pode demorar, mas a justiça tarda, mas não falha. Um dia chegará. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Um sinal de insensatez, um sinal de incapacidade de governar é a incapacidade de falar e dominar o que se tem a dizer. Há mais esperança para o insensato do que para a pessoa que fala sem pensar. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Posto sob juramento, não ousa testemunhar. Terrível quem resolve participar de alguma coisa para fazer o mal, achando que seu papel é diferente e tentando acalmar a sua consciência. Se você está participando, você também é culpado. Saia fora dessa situação. O cúmplice do ladrão ou de qualquer desonesto odeia a si mesmo. E encerrando o Provérbios, vai nos dizer a grande verdade que não pode ser escondida e nem guardada. O verso 27, conforme a NVI, nos diz: os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Ou seja, não há meio termo entre o bem e o mal.
Não há meio termo entre a injustiça e a injustiça. É importante prestar atenção a esta grande verdade. Ou nós estamos caminhando do lado do mal ou da honestidade. E aqui encerramos o nosso horário político do PV, Partido de Provérbios, Partido da Verdade. Ok, depois do horário político, vem agora o comentário político, o debate. Professor Saião, com as perguntas. Vamos começar no capítulo 28, verso 2 de Provérbios. Mudança de governo é sinal de problema mesmo? O que esse texto aqui pode nos ensinar justamente agora que a cada 2, 3 anos estamos lá votando, mudando o governante, mudando o prefeito, e aí? Pois é, pastor Alberto, vamos observar o que o texto diz. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Nós devemos entender que esse texto está tratando de uma situação num contexto totalmente diferente do nosso. Nós vimos que esses provérbios escritos do capítulo 25 a 29 são provérbios ligados a Salomão, compilados pelos homens da época do rei Ezequias, rei de Judá. Ezequias foi rei numa época, por volta do ano 700 a.C., quando a situação política na região ali, tanto em Judá um pouco antes dele, como em Israel, foi complicado. É possível que até haja uma crítica indireta ao que acontecia no reinado de Israel, quando vários reis sucederam um ao outro, até por meio de golpe de Estado e de assassinato político. Então, o texto não está falando aqui de uma troca de governo democrático dos nossos dias, quando a gente vota e escolhe um governante. Isso é bom, especialmente pelo fato de que se um governo vai muito mal, a gente tem a chance de trocar esse governo por meio de um voto consciente. E se um governo é bom e está caminhando bem na direção, nós podemos repetir aquele mesmo partido, aquela mesma proposta. Então, o que o texto está dizendo é que quando uma nação vive de maneira errada, ela vai escolher os governantes de modo errado, ela vai ter representantes que mostram a sua cara. Até os reis de Israel, começando com Saul, mostravam bastante a cara do próprio povo, E, de qualquer maneira, o princípio que está aqui é que quando o povo age mal, ele vai ter uma grande instabilidade política. Não é uma crítica à democracia. Bom, você mencionou o governo de Salomão, grande rei Salomão, de saudosa memória, não é mesmo? Agora, o verso 16 do capítulo 28 condena a opressão. E nós sabemos que naquela época já havia escravidão, no seu governo também. Como entender esse conselho aqui? Pois é, pastor Alberto, nós temos que fazer uma separação entre o conselho bíblico e as falhas dos personagens da Bíblia. É importante destacar, como nós falamos, que esses provérbios são compilados pelos homens de Ezequias, refletindo uma época posterior, onde os efeitos dessa opressão e da escravidão foram sentidos com bastante impacto na história de Israel e de Judá na Bíblia. Então, mesmo que um rei como Salomão tenha multiplicado servos e tenha tido muitos escravos e até tenha colocado muitas pessoas aí na posição de trabalho escravo, o texto reflete uma crítica a esta opção que não trouxe resultado adequado. O próprio Samuel tinha dito, quando o povo quis escolher um rei, que esta era uma realidade plausível. Então, a Bíblia continua com clareza condenando a opressão e a escravidão, mesmo que alguns dos reis dela, da história bíblica, com muitas qualidades, tenham falhado nesse aspecto. Agora, não havendo profecia, o povo se corrompe.
Diz o verso 18 do capítulo 29. O que significa isso? Que profecia seria essa? Será que precisamos ter um profeta no governo, no ministério? Né? Pessoa que interessante, né? Ministério das Profecias e Revelações? Pois é. A NVI diz, onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. E quando a gente lê esse versículo, muitas pessoas, não havendo profecia, o povo se corrompe. Dá a impressão que se alguém não falar sobrenaturalmente, as pessoas vão viver no pecado. Mas a ideia aqui é bem aplicada a esse contexto que nós temos aqui à nossa volta. Pensando nesses provérbios na época do rei Ezequias, o que a gente vai descobrir aqui? Que essa época do 8º, 7º século a.C., foi marcada por grandes problemas morais e religiosos na história de Israel e de Judá. E o profeta aqui é alguém que traz uma palavra de Deus no sentido de advertir o povo a afastar-se do mal. Então, quando o texto fala que onde não há profecia ou revelação divina, significa onde não há a palavra de Deus que chama o povo ao arrependimento. E é por isso que é o complemento da segunda parte do versículo, como é feliz quem obedece à lei. Ou seja, a profecia ela referenda, ela reafirma a vontade de Deus, a expressão da lei. Portanto, aqui há um chamado à ética. Então a ideia não é necessariamente a gente colocar um profeta dentro, né, lá do ministério ou no governo, até porque um profeta pode ser alguém apenas que receba revelações sobre o futuro e diga o que vai acontecer. A ideia aqui é que a sociedade não pode caminhar muito sem ética, sem respeito à lei e à verdade. E isso a gente tem que, de fato, levar com muita seriedade. Tá certo. Agora, muitos buscam o favor daquele que governa, diz o verso 26 desse mesmo capítulo 29. Professor Sayão, o que se deve esperar de um governo à luz deste versículo aqui? O texto diz que muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. O que significa isso? A ideia que a Bíblia nos dá é que o governo tem autoridade que é dada legitimamente por Deus, mas esse governo também deve satisfação a Deus, que é o Deus da justiça e da verdade. Nós não podemos ser pessoas alienadas que não esperam nada e dizem, não, olha, eu vou para o céu, eu vou para a vida eterna, eu estou com Jesus e, portanto, não me importa o que aconteça aqui à minha volta. Veja que Provérbios tem conselhos bem diferentes disso. Então, a gente deve ter uma expectativa de que o governo se comporte de acordo com os preceitos morais e éticos mínimos, básicos, fundamentais para o bem-estar da sociedade. Agora, por outro lado, esse governo está nas mãos de Deus. A última referência nossa de justiça é o próprio Deus. Deus é que garante esse governo e também aqui vemos uma palavra de consolo. Mesmo que o governo seja falho, com certeza vai ser, mesmo que ele seja imperfeito, Deus está acima dele, nele está a nossa esperança e o nosso desejo deve ser que Deus abençoe os governantes que abrem o coração para levar a sério os seus princípios, as suas sugestões escritas na sua palavra. Obrigado, Sayão, e você que está nos acompanhando, ouvindo esse discurso todo. Antes de dar o seu último voto, vamos às considerações finais de Sayão. No Rota 66 de hoje, você acompanhou Provérbios 28 e 29 e falamos sobre horário político. Vem aí o PV, o Partido da Verdade, o Partido de Provérbios. E aqui vimos os conselhos de Deus para o governo, para as lideranças e para o povo que se relaciona com seus representantes. E aqui ouvimos a importância da ética, a importância de agir conforme a justiça e conforme a verdade. E qual é a grande aplicação que deve ser guardada em nosso coração hoje no Rota 66. Ouvindo o ensino divino a nós concedido, escaparemos de um governo corrompido.
E encerramos mais um Rota 66. Agora só falta um para fecharmos mais uma série. Fique ligado. Provérbios volta no próximo programa, nesta sintonia e horário. Quero ver você lá. Lembrando, veja o site transmundial.com.br. Deus abençoe a todos e aquele abraço.